Olá pessoal, boa tarde a todos e todas. O objetivo desta aula aqui é conversar com vocês um pouquinho sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, conforme está aí na apostila do PET de vocês, que vocês têm que montar um quebra-cabeça aí, né? Vocês têm que colocarem as partes do texto que vocês receberam, texto sobre o Covid, encaixá-lo dentro dessa estrutura da dissertação argumentativa, certo? Do texto dissertativo argumentativo. Então, vou comentar com vocês alguns elementos para ficar claro na hora de responder. Primeiramente, é o título do texto, né? Se você vai produzir uma dissertação, obviamente ela precisa de um título. O título é a apresentação daquilo que você está discutindo. O título, geralmente, ele é bem criativo no sentido de resumir, né, o que você vai debater. Autoria, obviamente, todo texto dissertativo precisa de um autor, né? Quem é que está defendendo aquele ponto de vista. Então, no caso, vocês vão reconhecer quem é o autor do texto, transcrever isso literalmente, tal como o título, também transcrever literalmente no exercício de vocês. Aí nós entramos na parte, essa parte inicial é mais fácil, entramos na parte de introdução. O que seria a introdução de um texto dissertativo argumentativo? Justamente, como a própria palavra diz, né, como você apresenta o tema para o leitor. Você vai começar uma dissertação, ou você está lendo um texto dissertativo argumentativo, esse texto apresenta-lhe um tema, certo? O que é o tema? O tema é o que está em discussão. No caso do texto que vocês estão estudando, o que está em discussão aí? Né? É o tema do Covid, da pandemia, né? Então é bem fácil identificar o tema. Ele não está falando do futebol, não está falando do carnaval. O tema é o assunto, é o que está sendo discutido. Contextualização desse tema, né? Então, esse tema foi tratado só no âmbito nacional, só no âmbito do Brasil, ou foi tratado no âmbito internacional, né? É um texto que trata do tema do Covid num contexto maior. Então, vocês vão pensar isso. Quais são os argumentos que contextualizam esse tema? Qual é o tema do Covid e qual as palavras, né? Quais as passagens do texto que situalizam esse tema em que países, ou em todos os países, no próprio planeta, né? O que é a tese defendida e a questão controversa? A tese é o ponto de vista que o autor quer defender, né? Por exemplo, uma tese possível que a gente pode identificar, né? Enfrentar o Covid exige ações unificadas, né? E uma questão controversa, por exemplo, essa relação aí. Enfrentar o Covid é uma questão individual. Então, se eu defendo a tese de que enfrentar o Covid exige ações unificadas, isso é controverso a ideia de alguns que acham que enfrentar o Covid é uma questão apenas individual, uma questão apenas de cada um fazer a sua parte por si, né? Não que isso não conte, mas seria uma questão controversa em relação a outra tese, que é precisamos de ações conjuntas de governantes, né? Das pessoas, da mídia, né? Do judiciário, dos professores, né? De todos que têm alguma influência, da população, né? Dos governos mundiais, da solidariedade, né? Defender essa tese seria mais ou menos nessa linha de raciocínio. As ideias que sustentam a tese é justamente o que é que eu vou defender, certo? O que eu vou usar para sustentar a minha tese. Então, se a minha tese é que o Covid exige ações unificadas, então o que eu preciso fazer? Eu preciso justamente colocar ideias
que mostram que os governos, que as pessoas vão, o que elas vão fazer para ter ações unificadas. Seriam as ideias para sustentar a tese. Contra-argumentação seria o quê? Imaginar situações, né, que essa tese poderia ser, vamos dizer assim, contrariada. Mas há aqueles que acham que ações conjuntas não resolveriam o problema. Há aqueles que acham que aproveitam da crise do Covid, da pandemia, para fazer politicagem, por exemplo, ao invés de agir juntos uns com os outros. Então, poderia pegar uma contra-argumentação, não que eu acredite na contra-argumentação, é mostrar outro ponto de vista, mas não para concordar com ele. Contra-argumentar é mostrar que existem outros pontos de vista, diferente do meu, mas eu só o cito para poder reforçar o que eu acredito, né? Então, a contra-argumentação é nesse sentido. Argumentar é o que eu acredito, para sustentar a minha ideia de que ações conjuntas dos governantes vão, por exemplo, ajudar no combate à pandemia. Contra-argumentação há, porém, aqueles que não acreditam em ações conjuntas. Acham que a pandemia, né, o Covid, é uma questão mais individual, cada um deve fazer a sua parte, os governos não devem ter muita interferência, né, os governos não devem preocupar com os mais pobres. Um dos argumentos do texto que vocês estão lendo é esse. Né? É preciso que os governantes se preocupem com os setores mais frágeis, né? Com os imigrantes, né? Com os mais pobres. Né? Mas há aqueles que acham que isso não é importante. Aí seria levar em conta que outras pessoas pensam para contra-argumentar. Então, essa é uma das constituições do texto dissertativo argumentativo. Vamos ver agora outros elementos aqui. Vou colocar outro slide. Um minutinho. Bom, e o que seria a explicitação, né, do ponto de vista do autor? Isso é aquela parte do texto que você deixa evidente, né? Você deixa evidente com as palavras mais claras possíveis que você acredita. Né? Então, conforme nós pensamos na questão da tese, né? A tese é de que ações conjuntas devem ser tomadas para combater a pandemia. Então, você vai procurar, quando você vai procurar, por exemplo, explicitação do ponto de vista, você vai procurar momentos claros no texto, que eu deixei isso com todas as letras ditas, não ficou só no contexto. Né? Então, onde se eu escrever lá um parágrafo assim, portanto, né, só a união de todos os governantes do país e de todos os presidentes das várias nações é que pode fazer alguma diferença concreta na vida das pessoas, no sentido de diminuir os impactos da pandemia do Covid-19. Essa seria, então, a explicitação do ponto de vista. Você tem que pegar as partes do texto em que o autor está se mostrando na defesa da sua tese. Pegar aquilo que é literal, que é transparente, que está às claras da linguagem, na defesa da sua tese central. Tá? Você tem que aprender a ler o texto e perceber o que é o ponto, o que é o centro, o que o autor está defendendo ali. Então, o ponto de vista é aquilo que eu estou defendendo, é o lugar de onde eu olho a questão do Covid, certo? E a conclusão, né, você faz um fechamento de tudo que foi dito anteriormente, né, retoma a tese. Né, a minha tese é de que ações unificadas devem ser tomadas por todos os governantes para combater o coronavírus, pois isso a única atitude que traria esperança para que o desastre da pandemia, né, não seja tão grande e que nós possamos sair dessa da melhor forma possível. Então, conclusão, quando você amarra o texto. Então, ao fazer o exercício de vocês vão procurar esses elementos aí no texto. E quando você vai escrever uma redação argumentativa, uma dissertação argumentativa, vocês precisam colocar todos esses elementos para que a sua dissertação seja uma dissertação rica. Muito bem? Beleza? Tudo tranquilo? Voltamos na próxima aula. Um grande abraço a todos e todas. Dúvidas? É só me chamar no WhatsApp, no grupo aí da escola, né?
ou no privado, que a gente responde algumas dúvidas e prepara novas aulas em cima das dúvidas de vocês. Obrigado.